Buenas amigos, de todas as querências, como é que estamos, pessoal? Hoje está um dia bonitaço por aqui, mas bem frio de manhã, né, pessoal? Tava uns 4 graus, uma ponta de geada. Estamos na metade do mês de agosto e as plantas já estão dando um sinal que querem brotar, né, pessoal? Já estão brotando com força. Já estão adivinhando a primavera, mas é cedo ainda para plantar, né, pessoal? Mas tudo indica que o inverno vai cair umas geadas temporonas, né? Aquelas geadas tardias. Então é bom a gente evitar plantar o que plantava em setembro, deixar para plantar em final de outubro, quase meados de novembro, para ter sucesso nas plantações, né? Então aqui onde eu moro é um pátio bem amplo, né? Uma quinta bem ampla. Aí eu uso para fazer hortaliça, mais perto das casas. Crio galinhas. E bem no fundo é muita tosca, é um lugar bem pedregoso, né? Cheio de taquaras. Então eu fui limpando as taquaras e aproveitando esse espaço aqui para plantar o que gosta da terra seca, né? Por exemplo, como essa ameixa, né? Uns chamam aqui de ameixa do Pará. Mas outras regiões tem outro nome, tem como ameixa da Ásia, chama. Ela é uma ameixa amarelinha muito gostosa. Fazem doce, licor, né, pessoal? Então os pássaros vêm plantando e eu venho cuidando depois, né? Para obter mudas boas de árvores boas, frutíferas, né? Mas também tem muita caneleira, né, pessoal? Caneleira de mato. É uma árvore muito boa, caneleira. Tem bastante mudinha de caneleira. Tem muda de eucalipto também, ó. Então eles gostam da terra seca e eu venho cuidando aqui, né, pessoal? Chega na época a gente está sempre trocando com os chacreiros, quem tem sítio na volta, a gente vai trocando árvores, né? Às vezes até vende, negocia por semente. Então a gente tem uns pés de angico também, né, pessoal? Então eles gostam da terra seca, né? A palmeira também, tem umas quantas mudinhas de palmeira, né, pessoal, que eu venho cuidando. Ó, aqui é a muda de palmeira. Então sempre tem. Aproveita o espaço tudo que dá, né, pessoal? Tem bastante mudinha de palmeira. Tem outra palmeira aqui também. Já dei muitas mudinhas e negocio por plantas também, pra gente troca, né, pessoal? Isso aí é bom, né? A gente ir trocando plantas e coisas. E aqui essa minha palmeira tá bonita, essa minha aqui, ó. Então a palmeira gosta de terra seca, terra assim, lugares. E aqui eu tenho outra muda que eu fiz também, pessoal. Eles chamavam de cipreste, mas não é cipreste. Um senhor me disse que esse aqui é o cedro do Líbano. Ele é raro aqui, só tem um pé aqui, dois pés eu vi aqui na região. E eu peguei a sementinha deles faz uns 8 anos. Ele é muito demorado para nascer o cedro, né? O cedro do Líbano. Pois uma hora eu tenho que fazer um videozinho específico só falando sobre o cedro do Líbano, que é conhecido na Europa lá como pinheiro azul, né? Ele é da mesma espécie do cipreste. Então uma hora eu fazer um videozinho falando sobre a história do cedro do Líbano e da palmeira, né, pessoal? Mas é uma história com H maiúsculo, não é com H minúsculo. O H minúsculo no colégio as professoras ensinavam que H minúsculo é uma história lenda, né? Mas o H maiúsculo é uma história verdadeira. Então a história da palmeira e a história e a origem do cedro do Líbano é uma história com H, é uma história bíblica, né, pessoal? Então a hora fazer um videozinho específico falando sobre essas duas plantas, sobre a origem da palmeira e do cedro do Líbano. Então para o vídeo não ficar comprido, aqui é uma amora, pessoal. Pé de amora também. Então aproveita o máximo o espaço, né, pessoal? Com as plantas específica para cada tipo, né? Lá para baixo, a minha terra é muito arenosa lá embaixo. Mas eu adquiri uma carga de terra preta lá da Olha Negra. Aí fiz a minha horta, minha estufinha.
E esterco, adubo, a gente está sempre pegando na volta, né? Então desde pequeno acostumado na lida de plantas. E não sou agrônomo, né, pessoal? Mas aprendi com agrônomos, né? Com os japoneses, que eram agrônomos. E com os antigos rurais, né, de campo, pessoal campesino que lidava com a terra, meu pai, meus avós, meus pais. Então essa ameixeira tem muitas mudas aqui, então eu estou sempre cuidando das mudinhas. E aqui eu escolhi uma para fazer um bonsai, né, pessoal? Bonsai também tem que fazer outro videozinho específico só falando em bonsai. É uma técnica japonesa milenar, né, pessoal? Que faz a planta a árvore grande ficar pequena. Então já escolhi até o vasinho para colocar ela. Então eu vou ter que escolher ela para fazer um bonsai. Eu já fiz vários bonsais, já fiz bonsai de romã, bonsai de figueira. O bonsai, quanto mais antigo, mais valor ele pega, né, pessoal? Só que lidar com bonsai é que nem lidar com uma criança, com um bebê, né? Ele precisa de vários cuidados. Mas é uma técnica boa, uma terapia boa. Ela fica vai ficando um arbusto antigo no tamanho menor, né? Que nem um cavalo pônei, que nem, né, as vacas pôneis. Então é uma árvore menor, né? Então eu vou ter que arrancar ela daqui e botar no vasinho para fazer o bonsai, cultivando ele aos pouquinhos. Uma hora eu fazer um vídeo específico só falando das técnicas do bonsai, né, pessoal? E os cuidados que devem ter. Para começar tem que colocar brita aqui, né? Um pouco de brita, de pedrinha no fundo. Outro pouco com areia, até aqui assim mais ou menos. Depois terra preta e em cima uma terra vegetal. E aí umas pedrinhas quebradinhas de... O casquinha de pinheiro, né, pessoal, por cima. E aí tem que ir cuidando, né? Todos os dias tem que dar um trato, né? Porque ela tiver grande, você corta o talo principal, que é para ela não subir, não ficar grande. E vai endireitando os galhos. Então é um cuidado bem que a gente tem que ter com a plantinha para fazer o bonsai. Aí bonsai de pitangueira, já fiz. Já fiz de figueira, uma de romã, que estava com frutinha. É demorado, né, pessoal? É meio... Mas para quem gosta da terra, quem tem as mãos verdes, né? Essa aqui é uma mudinha de eucalipto cidró. Eucalipto cidró, que chama cidrão, muito bom para xarope, para problemas gripais. É um eucalipto que eu cuido eles. Então eu tô sempre com árvores aqui, né, pessoal? Então essa aí é a lida. Então as plantas já estão adivinhando já a entrada da primavera. Mas a gente aprendeu que sempre plantava, né, essas plantas antes da entrada da primavera, 29 de agosto, né? Que era antiga enchente Santa Rosa, enchente São Miguel, fim de setembro. Mas agora não dá para se basear muito, né, pessoal? Porque cai essas geadas temporona. O ano passado caiu uma geada, era outubro, 2 de outubro caiu geada, então não dá para plantar mais em setembro, né? Mas as plantas já estão pedindo já para ir para a terra, as sementes, mas não dá, né? Porque aí tá muito fria a terra, não dá tempo de germinar, né? Vem uma geada e acaba liquidando. Eu sempre planto chuchu, né, pessoal? Sempre planto 2, 3 chuchu, colho muito chuchu aqui, mas para quem tem chácara grande, um 8 pé, 9 pés de chuchu, dá muito chuchu, né? Para quem alimenta porcos, né? Ele dá junto com as abóboras. Então tem gente que gosta de plantar o chuchu assim, né? Na vertical. Eu já tive mais resultado plantando na horizontal, assim, né? Bota a terra em cima. Já tá com um brote bem alto, pedindo para ir para a terra, mas não dá para colocar ainda, né, pessoal? Porque vem uma geada e ele é fraco para geada, ele é de primavera, né? Para plantar essa época, ele brotado assim, tem que tapar com pasto seco, né? Vou fazer uma cobertura, tipo uma estufinha, né? Aí dá muito trabalho, mas para ir para a terra só em outubro agora, meio de outubro, princípio de novembro, para... Então quando ele emite brotos assim, já tá pedindo para ir para a terra, né? Já é um presságio que a primavera tá chegando por aí, né, pessoal? Mas vem misturada porque é frio ainda aqui, né? E tudo indica que vai ser um inverno prolongado, então não dá para se basear, né? E as minhas sementes eu guardo tudo em vidro, né? Aprendi com os campesinos antigos também, né, pessoal? A semente híbrida não dá para guardar porque ela não germina, né? A gente compra no comércio, né? Nas agropecuárias.
Mas a semente híbrida é baratinha, os preços bem razoáveis. Mas essas aqui, as crioulas, semente crioula, né? Que a gente vai guardando e vai trocando, né? Com os pessoal que tem chácara, a gente troca. Então aprendi Deus de novo, Deus de piar, a guardar sementes de um ano para outro. A gente guarda em vidro assim, né, pessoal? Porque aí ela não caruncha e não estraga. E se acrescentam umas folhinhas de louro, que o louro ele não deixa criar fungo e nem bactéria na semente. Aí a semente dura bem, tem durabilidade até de 2 anos num recipiente fechado assim de vidro. Então a folha de louro é muito bom até botar nas gavetas e guarda-roupas, ela afugenta até barata, né? Então ela conserva as sementes assim. Eu tenho vários tipos de sementes, tem semente de feijão sopa, essa qualidade de feijão, semente de abóbora, de morangas, abóbora de pescoço, é as sementes que chamam crioula, né, pessoal? Tem o de milho aqui também, tem uma sementinha de milho catete, catetão que chamam, que é o milho catete, é o melhor que tem para fazer a polenta caseira, né, a farinha de milho, que é o milho catetão, catete. Então a gente vai trocando com as pessoas, a gente sempre troca sementes e vai colecionando com quem não tem e vai fazendo a troca, né, pessoal? Tem sementinha que eu guardei de pimenta calabresa, né? Que também agora chega a época tudo de plantar essas plantas assim que vêm na primavera. Mas com esse clima todo alterado não tem como plantar agora, né, pessoal? Tem que esperar. Tem um abacate também, ó, que eu fiz a muda de um caroço. Um abacate pequeno novo, ele é muito sensível para as geadas, ele morre. Depois de ele estar a uma certa altura, bem robusto, aí ele aguenta as geadas. Ele seca, mas volta de novo, né? Mas novinha assim não dá para colocar na terra, tem que deixar embaixo de galpão, embaixo de área. E outra muda aqui também, ó, outro abacateiro. Então a gente está sempre fazendo essas mudas, né? Então eu aproveito o pátio de todo tamanho que eu tenho, eu aproveito com terra, né, pessoal? E eu quando novo na escola, no primário, tinha as feiras de ciências aqui, anual. E eu sempre participava, mas sempre com trabalhos envolvidos a terra. Tipo de solo, tipo de adubo. Então a gente vai pegando experiência, né? E aprendendo. E eu fazia trabalhos assim. Melhor tipo de solo, melhor tipo de adubo, tudo orgânico, né? Eu pegava centenas desses vasinhos assim para fazer as experiências, né? Para feira de ciências. Mas sempre lidando com a terra, assim, né? Os trabalhos. Então, desde pequeno a gente vai pegando esse gosto pela terra. Então, eu ocupo todo o meu espaço possível aqui, né? A minha horta aqui, a terra não era boa, eu adquiri terra, uma carga de terra e vou colocando adubo. Então, estou sempre colhendo, sempre que a gente gosta, né? E aí as experiências eram assim, eu pegava o tipo de solo melhor, pegava solo argiloso, solo arenoso, terra preta, saibro. Fazia vários, dezenas de potinhos com vários tipos de solos. E depois vários tipos de adubos. Adubo de coelho, adubo de galinha, esterco de cavalo. E para ver os melhores para cada tipo de semente, né? E sempre a semente selecionava que é as sementes de sítio, né? Sementes mais rústicas que plantam, né? Que é a ervilha, o feijão, o milho. E eu fazia essas experiências do solo e do substrato e da adubação orgânica. Então a gente vai pegando o gosto pela terra, né, pessoal? Eu depois trabalhei com... E essa época tá bem na época boa de fazer mudas de galho, né, pessoal? Videiras. Tá na época de deixar de molho uns dias, quando entrar setembro já botar na terra. Que ela brota. Figueira. Fazer muda de figueira é muito boa essa época. Eu tenho que fazer umas mudinhas de figueira para fazer bonsai de figueira. E para fazer doce de figo também é muito bom o figo, né? Então tá bem na época de fazer mudinha de figueira, de galhos, né? E vime. O vime é muito bom para fazer os cestos aqueles, né? Os italianos usavam muito também a tira para atar as videiras. Então para fazer muda de vime, de salso, chorão. Tudo é específico essa época, né, pessoal? Fim de agosto. E as frutíferas também tá bem na época de plantar, né? As mudas que a gente adquire no comércio.
das cítricas, né? Bergamota, laranjeira, limão, limão siciliano, esse tipo de árvore. Tá tudo na época de plantar agora, né? Tá até passando já, mas ainda dá. Mas as de galho é bom de fazer agora. Muda de uva, muda de salso chorão, vime, figueira. As plantas de galho, essa época é a melhor época que tem. Dá bem melhor resultado. Então é isso aí, pessoal. Vamos aproveitando, estando por casa, sempre tem algum, né? Eu aproveito o meu espaço, tudo que dá. Aqui é terra seca, mas essas plantas que nascem assim, que gostam, eu vou cultivando aqui. Vou tirando as taquaras para botar na cerca, para botar na estufa, para arrumar a estufa, arrumar as parreiras das videiras. Então a gente vai tirando, né? E vai limpando e vai ficando só a tosca, mas tem árvores que gostam desse tipo de solo. Então a gente vem sempre fazendo. Aí uma hora fazer um videozinho falando da palmeira e do cedro do Líbano. Mas então tá, pessoal. Tá dando bem, sinal que a primavera tá próxima, né? Mas ainda tá fazendo uns fiozinhos e temos que se prevenir, né, pessoal? E cuidar das plantas, né? Não dá pra se atracar a plantar, né? Deixar para plantar em outubro. Eu tenho sociedade com um primo meu, ele tem 2 hectares, ele quer plantar milho e feijão. E algum melão, né? Melão e abóbora. Aí a gente vai plantar, mas agora não dá ainda, né, pessoal? Tem que esperar, mas dá para ir tratando a terra, né? Lavrar, arar, deixar pronta a terra, botar algum calcário. Fazer uma análise de solo boa, né? Com agrônomo. Para ver se ela tá precisando de algum calcário, em algum pó de rocha. Que aí depois até é bom colocar nessa época, depois da chuva ela já tá bem forte a terra para colocar sementes, né, pessoal? E esperar a germinação. Mas então tá, o videozinho hoje foi falando sobre isso aí, pessoal. Hora fazer um vídeo mais duradouro, falando bem passo a passo do bonsai, as técnicas do bonsai. Então tá. E vamos por aí, nessa lida. Um forte abraço a todos. E fiquem todos com Deus.